Se tem uma época que eu percebo que gera ansiedade em algumas pacientes, é a época de Páscoa. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse podcast especial de Páscoa para a gente conversar sobre chocolate, comportamento alimentar, vontades. E eu trouxe aqui um roteiro para tentar deixar essa conversa mais fluida, baseado em algumas coisas que aconteceram nas últimas consultas e de onde eu tive a ideia de reforçar esse diálogo sobre Páscoa, né? Então, se eu me recordo bem, nos últimos anos, eu tinha mandado orientações por escrito para o período de Páscoa, que as pacientes sempre pedem, mas dessa vez eu decidi trazer no formato de podcast para a gente poder conversar, para a gente poder para ficar mais fluido, né? Eu sou uma pessoa que me comunico muito melhor pela fala do que pela escrita. Não é novidade para ninguém que eu amo falar. Então vamos ver o que rola, né? E eu sei que não é para todo mundo que essa época do ano pode gerar uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Mas quando a gente pensa só no aspecto da endometriose, talvez nem tanto, mas quando a gente pensa no aspecto de pacientes que têm ou não endometriose, mas estão também em processo de emagrecimento, ou controle glicêmico, ou lutando ali para normalizar insulina mais glicemia, que vai impactar diretamente na endometriose, no processo de emagrecimento e no processo inflamatório como um todo, sim, a Páscoa é um ponto de atenção. Quando a gente fala da Páscoa, eu não quero de forma alguma problematizar o fato de comer chocolate. Eu amo chocolate, então eu não vou ser hipócrita em relação a isso. Mas a gente precisa entender, se o chocolate, comer chocolate não é o problema, o que a gente coloca em questão de ponto de atenção durante esse período é como a gente se comporta diante ao chocolate, diante à Páscoa, né? Sendo a Páscoa esse período em que a gente tem esse consciente coletivo voltado para ficar mais confortável aqui para a nossa conversa. Voltada para o consumo de chocolate, consumo de ovos de Páscoa, mesmo quando a gente fala que não liga, a gente vai no mercado, tem lá aquele corredor todo elaborado de ovos de Páscoa, a gente vê filas em grandes redes, como o Brasil Cacau e Cacau Show. Então, mesmo que você tenha pensado assim, não tô afim de comprar um ovo, isso passa pela sua cabeça. E eu falo isso por mim mesma. Já aconteceu de alguns anos eu falar assim, não tô ligando para isso não. Mas aí chega bem pertinho assim, né? Hoje é quinta-feira, a gente pensa assim, nossa, vi tanta propaganda, ouvi na internet, ouvi um Reels, ouvi um conteúdo, ouvi alguém fazendo propaganda de um ovo e deu vontade de comprar. E é com isso que a gente precisa lidar. A gente precisa lidar com o nosso imaginário, com que a época comercial desperta na gente. E a gente precisa entender também que o nosso corpo ele não está preparado, ele não está sabendo que pode ser que venha aí um grande quantitativo de chocolate, né? Deixa eu silenciar a Alexa aqui para ela não atrapalhar a gente. Então, eu acredito que nesse ponto, assim como vários outros, era isso que eu queria impedir. Este ponto, como vários outros pontos de feriado e muito mais, a maior preocupação é como a gente lida com aquela data comemorativa, como a gente lida com a disposição de alguns alimentos que podem ser mais calóricos ou mais gordurosos, o nosso comportamento diante deles. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco. Quando a gente come chocolate, quando a gente come doce em excesso, a gente tem que pensar o que isso gera no nosso corpo,
né? E aí vai depender de algumas coisas, vai depender da composição do chocolate, vai depender de como a gente está metabolicamente naquele momento, vai depender de várias coisas. Então, se eu como um chocolate que tem uma pouca porcentagem de cacau, que tem mais açúcar na sua composição, o que vai acontecer imediatamente? A gente vai ter um aumento da glicose, um aumento da insulina, e como vai ser tudo muito rápido, tende a acontecer uma queda. E aí, depois, quando acontece essa queda, vira um ciclo vicioso, porque aí a gente vai querer comer mais, a gente tem mais vontade de doce porque foi muito rápido, e o doce é uma forma rápida de elevar de novo essa glicemia, e vira um ciclo vicioso. Então, o nosso comportamento diante a alimentos que podem elevar de forma rápida a glicemia pode virar um ciclo vicioso. E eu não falo só de ovos de Páscoa, eu falo de doces num geral. Eu falo de uma refeição que não é completa. Eu falo de comer um doce num lugar que não é de sobremesa, que é, sei lá, igual agora, eu almocei, já deve ter mais de 2 horas. Se eu comer um doce agora, que a sua composição seja majoritariamente açúcar, vai acontecer isso que eu acabei de falar, isso vai me dar vontade de comer mais, ou eu posso ter um pico de energia de aproximadamente 1 a 2 horas, e depois sentir uma fadiga extrema, porque aquela energia rápida que eu consumi se esgotou. E é muitas vezes esse ciclo vicioso que acontece com muitas pessoas, e não observar e não entender isso é o que gera, algumas vezes, um comportamento um tanto compulsivo, muito entre aspas, em relação a doce de chocolate. E eu acho outro ponto importante também que surge. Ah, mas então eu tenho que comprar nesse momento um chocolate fit, um chocolate diet, um chocolate nesse sentido? Não necessariamente. E eu não posso responder isso sem saber de qual alimento, ovo, doce, barra estamos falando. Quando a gente fala de qualquer alimento que se diz fit, diet, menos calorias, menos isso, menos aquilo, a gente precisa olhar o rótulo e comparado a quem, comparado ao quê, para ver se realmente vale a pena. Antes de começar o vídeo, eu estava dando uma olhada em alguns chocolates e alguns ovos, e aí eu tenho até aqui para depois a gente conversar sobre a composição do ovo do Ferrero Rocher e do bombom Ferrero Rocher. São comparações diferentes, então não são 2 pesos e 2 medidas. Então, se eu quero muito o ovo tal, mas eu vi uma outra proposta de um ovo diet, eu não sei das quantas, qual que é a proporção ali para umas 30 graminhas de chocolate? Vale a pena financeiramente e vale a pena também do ponto de vista calórico? Porque, sinceramente, para mim, se for uma diferença de 5 a 15, 20 calorias a cada 30 gramas, é melhor você ir comprar o que você quer e matar a sua vontade do que você quer, do que tentar substituir, ficar depois com aquele pensamento de ai, não era isso que eu queria. E é muitas vezes esse pensamento de não era isso que eu queria, não matou minha vontade, que faz a gente ter um comportamento de exagerar em outros momentos onde a gente come realmente o que a gente queria. E outra coisa também, é muito melhor eu comer um doce que eu tô com vontade e comer consciente, aproveitar, saborear, do que evitar até ter um momento de descontrole perto de algum alimento. Isso não vale só para ovo de Páscoa, isso vale para doces no geral. Porque eu gosto de lembrar que a Páscoa vai ser domingo? Vai, mas chocolate é uma coisa que a gente tem acesso o ano todo dia, qualquer lugar vende chocolate. Então não é algo que a gente precisa necessariamente se privar ou se permitir demais apenas esse domingo. Ah, mas eu quero chocolate em forma de ovo. E depois não vende. Tá, mas N formas de conseguir, né? Tem isso também. Então, para saber se vai valer a pena comprar algo ali que está se vendendo como fit ou não, a gente tem que ir para a tabela nutricional e para a lista de ingredientes. Tá? São 2 pontos a se analisar de forma diferente. A tabela nutricional ela vai trazer ali as informações de caloria, quantidade de carboidrato, proteína e gorduras em relação a 100 gramas, e geralmente a porção do produto, mais ou menos 30 gramas. E a lista de ingredientes vai trazer a composição, os ingredientes, os alimentos que compõem aquele ovo, por exemplo. E já recebi muitas mulheres focadas única e exclusivamente em calorias, focando única e exclusivamente em contar calorias, que não pensaram
na lista de ingredientes e, com isso, compraram alimentos que não eram os alimentos que elas pensavam estar consumindo. Então, por exemplo, a gente tem aí a grande diferença entre iogurte e bebida láctea. Nem sempre é um iogurte, às vezes pode ser uma bebida láctea. Isso vai depender da composição, ou a gente tem um alimento ali que tem uma lista de ingredientes extensa que você olha assim, cara, para que eu vou consumir tudo isso? E aí, se você tem endometriose, um intestino sensível, síndrome do intestino irritável, tem aquela lista imensa com vários tipos de adoçante, manitol, eritritol, xilitol, misturado com estévia, misturado com melhorador disso, melhorador daquilo, emulsificante, o seu intestino pode se sentir mais facilmente sensibilizado por tudo aquilo, do que escolher um alimento que a gente chama de clean label, que é um alimento que tem uma lista mais curtinha, mais do que seria essencial de fato. Então, os produtos não são todos iguais, e é claro que, na maioria das vezes, isso reflete diretamente no preço desse alimento. Quando a gente vai no mercado, e eu vou colocar aqui uma coisa que está mais no meu cotidiano, e vai escolher um pão, por exemplo, quando a gente pega um pão que tem uma lista mais clean label, realmente ele é mais caro do que um pão que tem uma lista de ingredientes enorme. E aí, se o meu intestino é sensível, eu preciso fazer uma escolha. Eu vou no mais em conta ou eu vou no de melhor qualidade? E geralmente tem uma lista mais enxuta, pode ser que tenha, sim, uma qualidade superior. Aí a gente vai ter que analisar individualmente para bater o martelo. E aí, se eu quero cuidar do meu intestino de sintomas intestinais, eu preciso colocar isso em evidência, tá? Mas só confiar que ali está escrito fit, integral, menos isso, menos aquilo, sem ler, é a mesma coisa de assinar um contrato sem ler. Você não sabe de fato o que você está levando para casa. E eu acredito que aqui, para o meu público de saúde da mulher, de endometriose, de pessoas grandinhas, geralmente mulheres acima dos 25 anos, a gente pode dar uma lidinha no rótulo, né? Pequeno puxão de orelha aqui. Não só levar e ler em casa. Às vezes tem um tempinho maior de mercado? Tem, mas, né? Eu tenho pacientes hoje que têm sensibilidade a corantes, a vários ingredientes e que realmente precisam consumir alimentos clean label. Então, entender se vai ter ou não uma lista de ingredientes extensa está diretamente relacionado ao bem-estar e aos sintomas intestinais que essa paciente vai ter durante a semana, mês, ano, enfim. Então, ler rótulo é uma coisa que a gente precisa aprender. E você não precisa entender de N ingredientes que talvez você não conheça. E a gente ainda tem facilitadores. Aproveito aqui para fazer uma propaganda enorme para o Desrotulando, né? Que é o aplicativo que a gente analisa o código de barras e ele traz uma nota ali. Essa nota é de 0 a 100, ele dá até cores ali mais ou menos como um sinal de trânsito. E para dar essa nota de 0 a 100, avalia muitas coisas. E isso não significa que, teoricamente, a gente precise só consumir alimentos nota 100. Mas, pelo que eu vejo, geralmente alimentos que têm uma nota superior a 75 já é mais tranquilo a gente ter na nossa rotina. Nem sempre a gente vai conseguir consumir um alimento que é só nota 100, 100, 100. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa Coca Zero, é um alimento que tem nota 4, se eu não me engano, devido aos tipos de adoçantes que usam. Então, mesmo sendo alimento zero, não é um alimento que a gente quer ter todo dia contato, por causa da qualidade desses ingredientes, que podem sim causar prejuízos na nossa saúde intestinal, que geralmente é o meu foco no consultório, falo muito de saúde intestinal. E aí, quando a gente fala ainda de lista de ingredientes, a gente precisa relembrar que a lista de ingredientes, ela sempre começa do ingrediente que mais tem naquele alimento para o que menos tem. Então, se o chocolate começa com açúcar no primeiro ingrediente, primeiro que nem um chocolate, né? Um doce. Porque se começa com açúcar, a maior porcentagem não é cacau. Se não é cacau, não é um chocolate. A gente tem isso aí para avaliar. E aí a gente tem outros ingredientes, por exemplo, manteiga de cacau, massa de cacau. Então, a gente quer que um chocolate comece com manteiga de cacau, massa de cacau. E depois venham outros ingredientes. A gente precisa conseguir julgar criteriosamente os alimentos que a gente compra, né? E a maioria do que a gente vê no mercado, sinceramente, acho que eu não tenho nenhuma aqui. Mas nenhuma embalagem também. A maioria do que a gente vê no mercado
começa com açúcar, né? Inclusive, o print que eu peguei aqui do Ferrero Rocher, do ovo do Ferrero Rocher, vou abrir aqui no celular, ele fala o seguinte, ele fala ovo de Páscoa, né? Uma porção de 25 gramas, aí tem os ingredientes, chocolate ao leite, 80%, só que chocolate ao leite 80%, ele abre um parêntese para mostrar o que tem nesse chocolate ao leite. Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite desnatado em pó, gordura, anidra de leite, emulsificante, lecitinas, aromatizante, avelã 20%. E ok, Cá, faz sentido um chocolate ao leite 80% ainda ter açúcar? Faz. Mas na minha cabeça nem tão rápido assim ser o primeiro ingrediente, né? Porque se ele é 80% cacau, para mim ele teria que ser 80% cacau e não mais uma maior porcentagem de açúcar. Tá vendo como a gente começa a se questionar? E essa informação dessa imagem aqui, eu dei print, não sei se vai focar. Acho que não vai focar. Vai. Eu dei print no próprio site da Ferrero Rocher sobre o ovo de Páscoa. Então, teoricamente, para a gente, se você quer consumir algo de mais qualidade, entender o que isso vai impactar para você, te recomendo, às vezes, você não precisa necessariamente ir para o mercado e ficar lá muito tempo. A gente consegue essas informações no Google. Eu só joguei ovo Ferrero Rocher no Google e consegui essa informação. E aí, beleza, comprei esse ovo aqui, que o primeiro ingrediente dele é açúcar, não é massa de cacau. Como que eu vou, o que eu posso fazer para diminuir impactos e comer ele de uma forma que depois eu não fique arrependida, não me gere um peso na consciência, alguma coisa do tipo. Aí a gente parte para o comportamento alimentar, né? Que aí a gente tem que lembrar que comer o alimento não é só alimento, não é só ingrediente, não é só açúcar. A gente precisa lembrar que, cara, um ovo de Páscoa, ele tem um simbolismo, né? Um momento, às vezes, em família, um momento da infância. E tudo isso a gente precisa levar em conta. Então, nessa parte, eu já falo para vocês que vocês se conhecem melhor do que ninguém. Se vocês sabem que não tem tanta maturidade para lidar com chocolate, vocês podem se preparar antes de abrir para poder lidar, né? Então, é entender que talvez não vai ser perfeito, que às vezes não é chocolate perfeito, mas o que você puder fazer para melhorar essa situação, você pode fazer. E aí, não quero ter um pico glicêmico, estou controlando a minha insulina. O que a gente vai tentar fazer? Anota aí. Pega papel e caneta para você anotar. A gente vai tentar não consumir esse alimento em jejum, igual eu já tinha dito. Então, qual que é o melhor momento para o ovo de Páscoa no domingo? Sobremesa. Sobremesa, porcionar ali porções de 30 a 50 gramas, né? Não precisa ser também muito pequenininho, mas 50 gramas também. Pensa só numa barra que vem 90, né? É um pouco mais de meia barra de chocolate, se a gente for pensar por algo mais tangível assim. E aí, depois do almoço, que a gente fez uma refeição completa e a gente comer de sobremesa, aí a gente já vai ter consumido proteína, fibra, gordura, e aí a gente não vai ter um pico glicêmico nem de insulina logo em seguida. A gente vai reduzir essa velocidade de absorção do açúcar, e isso realmente, para nós pacientes com endometriose, com doenças crônicas, a longo prazo, fazendo isso várias vezes, é claro que a gente não está falando só do momento da Páscoa em si, mas quando a gente faz dessa maneira várias vezes ao longo do tempo, a gente consegue, às vezes, melhorar parâmetros ali dos nossos exames de sangue, né? Essa semana mesmo, eu peguei um exame de sangue com hemoglobina glicada de 6, alguma coisa. Uma glicemia média próxima a 150, que já está praticamente no diagnóstico ali de diabetes, né? O médico tem que dar esse diagnóstico. Eu, como nutri, não posso. E aí, o que pode acontecer para uma pessoa que já está em tal sensibilidade é, se comesse um pedaço de chocolate em jejum, ter um pico que só ia piorar esse quadro. É claro que não vai ser um momento específico ou um chocolate específico, mas pode ser que essa pessoa venha tendo momentos de comer esse docinho ou beliscar coisinhas doces em jejum tantas vezes, a ponto que nos últimos aproximadamente 100 dias, que no caso a glicemia média, a gente está avaliando ali
a vida média de uma hemácia, que é de 90 a 120 dias. Nos últimos 100 dias, a média da glicemia dela foi de quase 150, a média, ou seja, teve momentos maiores e menores, é sim preocupante. Isso falando de exames, né? Então, talvez para alguns pacientes, ficar atento ao como consumir é mais importante, sim, do que para outros, mas para os que estão em ordem, ter esse hábito, com toda certeza, vai trazer benefícios a longo prazo para a saúde, porque a gente não está pensando só no agora, a gente está pensando também em saúde, em envelhecer com saúde, em ter uma vida adulta com saúde. E outra coisa também que eu gosto é do porcionamento, né? Tanto que, assim, algumas coisas eu prefiro já nem ter. Igual na Páscoa, eu não pretendo de forma alguma aparecer com um bis. Não tenho educação com bis, não vou ser hipócrita, né? Então, o bis a gente não consegue comer só um. Então, como é que a gente vai porcionar? Quando vai ver, foi um monte. Então, a gente vai porcionar para tentar comer ali com, né, educação, bonitinho. Depois de outra sobremesa, como mais um pouquinho. Então, a gente pode porcionar aí de 30 a 50 gramas de chocolate para comer naquele momento. Guarda lá na geladeira para não ficar encarando e olhando e se colocando à prova com aquele chocolate. Porque, sim, é difícil viver sabendo que tem um ovo de Páscoa na geladeira. Eu não tô falando que é fácil, não. Mas por isso mesmo que a gente tem que entender aonde o nosso calo aperta, né? E entender que tem mais. Poxa, hoje é Páscoa, mas amanhã eu tô viva, se Deus quiser, né? Vou poder comer mais chocolate. Então, às vezes, a gente tem alguns diálogos internos que acabam contribuindo para que a gente tenha exageros. Então, ai meu Deus, eu tenho esse ovo aqui, deixa eu comer, deixa eu acabar com isso. E a gente nem aproveita. E aí, quando a gente come, parecendo que a gente comeu escondido da gente mesmo, a gente quer mais, porque a gente comeu tão rápido que qual é o sabor que tem aquele pedaço de chocolate que a gente acabou de comer? Deixa eu comer mais um pedaço para eu saber se ele realmente é gostoso. Mas se eu tivesse mordido, apreciado aquele. Nossa, deu até vontade de comer, inclusive, tá? Um pedaço de chocolate, talvez eu coma. Talvez não seria mais prazeroso do que ter tanta pressa. Então, por isso que a gente vê na internet nutricionistas compartilhando dicas que são, sim, válidas, de não comer com pressa, de sentar para comer, porque tudo isso vai influenciar na nossa vontade de comer mais ou não. Se eu comi na pressa, no computador, atendendo uma paciente, eu vou lembrar do que eu comi? Não, é igual quando a gente come viajando na maionese ou assistindo um filme, né? A gente olha para o prato, oxe, mas eu já acabei. Gente, sem atenção, sem conexão. O mastigar, o processo digestivo, tudo ali, ele envolve todos os sentidos. É olhando para o alimento e sentindo o cheiro que o nosso cérebro começa a avisar ali, ó, tá chegando aí, o estômago se prepare, vem uma coisa aí. Então, a gente tem que lembrar que não somos robozinhos. Os nossos sentidos, eles estão envolvidos em sinergia no nosso corpo e é sempre assim. E a nossa desconexão no mundo acelerado que a gente está hoje faz com que a gente perca essa sinergia e aí a gente passa a não aproveitar bem alguns momentos que eram para ser mais gostosos. E sim, já li artigos que mostram, acho que se eu não me engano, é coisa de 12 a 15% de calorias a mais que a gente pode consumir quando a gente está distraído, porque a gente perde essa questão do mastigar, do apreciar. E realmente a gente vai consumir mais se a gente estiver distraído. Não me recordo a porcentagem, mas a longo prazo vai ser significativa para quem principalmente quer controlar peso, gordura, afins. Né? E aqui o que eu tinha separado era justamente isso. Ai, no domingo de Páscoa você está sentindo que, nossa, Caio, eu quero muito comer esse ovo. Separa, porciona, coloca num pratinho, senta no seu momento para você sem celular, sem assistir nada, só você e seu ovo, trate ele como um amor ali para que você consiga apreciar de fato esse momento que você tanto esperou, já que você já criou uma expectativa em cima dele. Senão vai só passar, sabe? E espera, né? Terminou de mastigar, não precisa ir, ai, não aguento, vou pegar outro pedaço. Espera bater, querida. Espera bater ali. Às vezes você nem quer outro pedaço agora, mas é a nossa ânsia, a nossa ansiedade, né? E aí tem que levar para terapia. Não é só comigo que vai resolver, não. Tem muita coisa aqui no colo aqui para eu poder resolver.
Tô falando isso para as minhas pacientes, tá? Você que ainda não é paciente, ouvindo, não faz terapia, nem acompanhamento nutricional, me ajuda a te ajudar. Um pouquinho de coisa a gente precisa se cuidar, né? Ai, ai, ai. E aí, cara, sobrou chocolate. O que eu vou fazer? Primeiro, né? Parabéns, sorte sua. Tá sobrando. Ai, ai, ai. A gente vai porcionar para não perder o controle. Se quiser deixar em saquinhos ou potinhos, né? Prefiro potinhos de vidro, a gente sabe que é melhor para nossa saúde, né? Já deixa porcionado o potinho que você vai depois pegar e vai poder comer aquilo que tá ali sem sentir que exagerou. Porque é igual agora aqui, tô começando a ficar com fome já. Se me der, sei lá, qualquer coisa, uma banana picadinha num prato, eu vou comer. Terminou, terminou. Mas se tiver nesse mesmo prato, talvez 3 bananas picadinhas, e eu tô aqui conversando com vocês e distraída, eu vou comer as 3. Então, às vezes, o que a gente coloca no prato é o que a gente come de fato. Se a gente porciona, a gente controla a quantidade que a gente come. De novo, mais comportamento do que nutrição, de fato. E aí a gente vai consumir preferencialmente ao longo da semana na sobremesa. E a gente vai ter chocolate por muito mais tempo. E não é isso que vai te engordar ou te emagrecer, tá? Quando eu penso agora no tópico intestinos loucos, desregulados e doidos das minhas pacientes, aí a gente dá um passo para trás e volta lá na escolha desse chocolate, né? Eu vou sou intolerante à lactose, vou tentar, né, me organizar, ter uma lactase, como é que chama? Lactase, não lembro o nome da enzima em casa. Eu vou tentar pegar os chocolates que não são ao leite. Aí é o A mais B, né? É mais difícil de achar, é mais caro, possivelmente, mas aí a gente tem que ver se você vai querer, se vai aproveitar daquela situação, como que vai ser. Não existe um milagre. E quanto mais teor de cacau tiver naquele chocolate, mais benefícios a gente consegue aproveitar também do cacau. Não vai ser só um chocolate por ser. Quanto menos cacau e mais açúcar, né? Mas açúcar eu não preciso nem falar, né? Menos chocolate é. E a gente precisa ser honesto, né? Por muito tempo eu amei chocolate branco, só comprava chocolate branco, que é o que mais tem gordura e tal, e às vezes era o que mais tinha açúcar. Cara, eu queria açúcar, eu não tava nem atrás de chocolate, eu tava atrás de doce, 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 igual mel, feito abacaxi de Marataízes. Era isso que eu tava, e eu preciso admitir para mim mesma, não tava atrás de cacau. Se eu tivesse atrás de cacau, eu ia atrás de algo com maior porcentagem de cacau. E tudo bem também, né? A gente ser honesto com a gente mesmo também já livra a gente de muita coisa. E beleza. Se você quiser levar um nível do seu consumo ali ao longo da semana, você pode pegar ali e porcionar um pedacinho desse chocolate que sobrou e colocar umas frutinhas junto, dar uma derretidinha com morango. Ai, até com banana. Eu amo banana. A gente já vai estar melhorando a composição geral desse chocolate. Cuidar da porcentagem de cacau também é legal. Mas, assim, não queira fazer da Páscoa um momento perfeito entre escolher em seguir exatamente o plano ou exagerar e passar mal. Eu sei que equilíbrio é muito tópico, mas a gente pode aprender com as situações que a gente já viveu, e tudo que eu estou falando aqui é com base em experiências de consultório, com experiências pessoais, porque essa parte de datas é muito mais comportamento do que composição de alimentos, digamos assim, né? E chegamos ao fim de mais um episódio. Se esse episódio te ajudou, compartilha com uma amiga, porque a gente sabe que a parte dos podcasts, mexi na posição da câmera, os podcasts são abertos, eu faço com base nas experiências de pacientes para poder ajudar no acompanhamento nutricional, até porque se eu fosse explicar tudo isso aqui seria mais quase meia hora de consulta e falazada na cabeça de vocês, e eu sei que vocês me amam, mas nem tanto. Então, eu espero de verdade que some no acompanhamento e na jornada de vocês. Uma boa Páscoa para todas. E fico aguardando aí mais sugestões de temas para o próximo episódio. Inclusive, estou com uma sugestão aqui da gente falar de higiene do sono, ciclo circadiano, saúde do sono. Preciso do feedback de vocês para a gente voltar nesse assunto. Um beijo. E eu tenho que saber onde que para de gravar para poder me despedir.
Tchau, meninas.